E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no coração, na vida, e seja uma verdade no coração de cada um de vocês aí, tudo bem? E aí, vamos bater um papo sobre história hoje aí? É como eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém arranca de você, né? Então vamos estar batendo um papo hoje aqui sobre a história da igreja primitiva. Lembra que eu falei que eu ia estar aí fazendo um vídeo aí muito bom sobre a história da igreja primitiva? E que prazer aí, seja muito bem-vindo vocês que estão adentrando aí no canal, você que parou para assistir esse vídeo aí. Como sempre, eu não posso deixar de falar para todos vocês, né? Se inscreva no meu canal lá no YouTube, PR Carlinhos Oliveira, tem vários vídeos bacanas lá para aquelas pessoas que gostam aí de conhecer um pouco mais das escrituras sagradas, de poder aumentar seu conhecimento bíblico, conhecimento histórico. Para mim é um prazer aí estar com todos vocês e estamos chegando já a 84 amigos e amigas inscritas no nosso canal. Beleza? Que honra, que prazer aí estar com todos vocês. E hoje vamos falar aqui sobre a história da igreja primitiva. Eu tentei de todas as formas reduzir ao máximo um pouco dessa historicidade para a gente falar desse temática que foi uma das histórias mais emblemáticas e mais bonitas ali que nós temos aqui quando falamos sobre a igreja primitiva, sobre a história da igreja primitiva. Muito bom estar com vocês. É um prazer muito grande a gente poder estar aí viajando dentro da historicidade. Beleza, meus irmãos? Então vamos falar um pouquinho da história da igreja primitiva. Olha só, quando nós falamos sobre igreja primitiva, a formação da igreja ela começa a se formar lá no livro de Atos, lá no capítulo 2. Em Atos, no capítulo 2, começa a formação da igreja, aonde lá em Atos capítulo 2, todos nós conhecemos, eu conheço, você também conhece, se você não conhece, vai conhecer agora, que foi a descida do Espírito Santo, ali a descida do Pentecoste, lá em Atos, no capítulo 2. Eu não vou falar todo o contexto que se antecedeu ali, porque senão vai muito tempo para a gente chegar aqui na história da igreja primitiva. Mas conforme alguns historiadores, era mais ou menos ali de 100 a 120, cento e poucas pessoas que estavam reunidas lá em Atos no capítulo 2. E estavam ali pensando, temerosos, estavam ali com medos, o que seria da vida deles, porque Jesus ele tinha sido crucificado, e o que seria agora da vida de todos esses irmãos e irmãs seguidores do Messias. E nós conhecemos o contexto, estavam ali reunidos, é a descida do Espírito Santo, onde ali línguas de fogo começaram a falar em línguas de outras nações, e o Espírito Santo desce lá como um vento veemente, impetuoso, que nem fala as escrituras sagradas ali. Pastor Magno Franklin, Deus abençoe sua vida, meu irmão, um grande prazer estar contigo aí, um grande homem de Deus, né? Louvado seja Deus aí. Meus irmãos, então vamos falar um pouquinho da história da igreja primitiva. Quando nós falamos da igreja primitiva, eu tentei fazer um resumo muito grande aqui, para que nós entendamos aí, referente sobre a igreja primitiva. Tá certo que o contexto é bem maior, foram muitas coisas que aconteceu na igreja primitiva, mas eu preparei aqui um resumão, mas eu tenho certeza que nós vamos entender inteiramente o que está sendo falado sobre a igreja primitiva. Pastor Robson Godoy, que bom estar com você aí, varão. Deus abençoe muito a sua vida. Amo o ministério lá de vocês, é uma bênção. Pastora Ana, sua esposa, né? Um grande abraço para todos vocês do ministério. Mas vamos lá, irmãos. Preparei algo aqui bacana para os nossos corações. E é que nem eu sempre falo, né? Conhecimento é algo que ninguém tira de você. A própria Bíblia fala em Oséias capítulo 4, verso número 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Colossenses 1, verso número 10, frutificar em boa obra e crescer no conhecimento. Mateus 22, 29 fala, errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, a igreja primitiva é um período inicial que nós vemos ali da história cristã, que se estende da morte de Jesus Cristo, lá no início do primeiro século, né, até o quinto século, ali depois de Cristo, quando o cristianismo se tornou lá naquela época a religião oficial do Império Romano. Então olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Durante esse período, os seguidores de Jesus Cristo, eles se mantiveram pelo mundo lá do Mediterrâneo, fazendo o quê? Formando comunidades cristãs, né?
que se tornavam como o alicerce principal do cristianismo que nós adotamos hoje como o cristianismo. Então, uma das características, meus amigos, irmãos, irmãs, todos que estão aí, mais notáveis lá da igreja primitiva foi o quê? Foi a capacidade de se regular rapidamente, de estar totalmente adaptada de diversas culturas que tinham ali e tradições que eles estavam ali vindo até a formação da igreja. Eram várias culturas que existiam naquela época: cultura romana, cultura grega, cultura farisaica, cultura judaica. Um monte de cultura tinha lá naquele local. E era algo totalmente difícil você deixar, entre aspas aqui, de seguir ali os preceitos e as leis ali da Torá, do Talmud, da Brit Hadashah, lá, que são aquelas 613 leis ali dos judeus mais ortodoxos, e acreditar que via um Messias, filho ali de um carpinteiro humilde, de uma mulher ali dona de casa, para ser o Messias ali que ia trazer salvação para todo um povo, para toda uma nação. Então, a característica que foi a mais notável lá foi essa capacidade deles, essa capacidade de começar a fazer processo organizacional, rapidamente começar a se adaptar, né, com essa metodologia de ensino que os apóstolos ensinavam, que o próprio Shaul, que no seu nome original Paulo ali, vinha ensinando e falando lá, fora os outros homens e mulheres de Deus que vinham falando ali sobre Jesus e sobre todos os seus feitos que ele tinha feito. Então os primeiros cristãos, irmãos, após o seu chamado, após a sua conversão, eles viajaram de cidade em cidade, fazendo o quê? Pregando a mensagem de Jesus Cristo, convertendo pessoas ao cristianismo, convertendo pessoas para que eles viessem ter ali uma mente mais aberta, que saísse dentro daquele ostracismo religioso, né, que o povo judeu vivia ali. É difícil? Claro que é difícil. Fazendo um paralelismo com o nosso tempo hoje, é muito difícil quando nós vamos ali de cidade em cidade, ou de casa em casa, pregar a palavra de Jesus, falar que Jesus é bom, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele restaura. Ainda mais naquele tempo, onde vinha tradições do povo judaica, onde aquela criança, aos 5 anos de idade, começava a aprender toda a lei mosaica, e aos 16 anos, assim como Jesus, já era um menino totalmente capacitado e recitava a Talmud, a Torá ali, sem ter as escrituras, os pergaminhos nas suas mãos. Então era algo muito difícil também, como nos tempos atuais. E a própria Bíblia, meus amigos, ela nos respalda. Lá em Mateus 28, 19, está certo que o contexto é outro, mas serve para mim e para você que está aprendendo um pouco sobre a igreja primitiva. Deixa eu tomar uma água aqui. Mateus 28, verso 19, fala: ide, portanto, e fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, de todos os países, de todas as cidades, de todas as províncias, batizando-os em nome de quem? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Jesus Cristo. Então era algo que para os judeus que era ali daquele tempo, era algo muito difícil. Você sair das suas tradições, voltar seu coração para um homem totalmente humilde, que veio aqui em pele, osso, como um ser humano, né? Apesar de fazer todos os milagres que fazia, apesar de recitar toda a lei, enfim, era algo que não era fácil. Inclusive para aqueles irmãos e irmãs da igreja primitiva que se converteram, que saíram das suas tradições e vieram para Cristo. Então eles faziam, era o quê? Eles aceitaram Jesus, que nós vamos ver aqui, né? Começaram a andar nos seus preceitos, e aí tem várias passagens bíblicas que Jesus fala para sair de 2 em 2, para pregar a palavra e falar do amor de Deus. E assim não é diferente na minha vida e na sua vida. Mas nós aprendemos e vamos aprender bastante com a igreja primitiva aqui. Irmãos,
A igreja primitiva também eles incorporavam, né? E eles tinham todos os elementos culturais lá da sua época, do seu nascimento, na sua religião local, como as celebrações das festividades ou das suas festas de costumes judaicos. Então, assim, não era algo tão fácil você deixar sua tradição judaica e você ir começar a entender o lado de Jesus, do Messias, do enviado. Não era algo tão fácil de deixar ali aqueles costumes. Não que eles iam deixar, que você pode ver que lá em Levítico, no capítulo 23, ele fala das 7 festas principais do povo judeu, que inclusive é até hoje essas 7 festas principais: a festa do Tabernáculos, festa da Páscoa, festa do Hanukkah, festa... Então são bastante festas ali, 7 festas, que é o número ali da Bíblia ali. Louvado seja Deus. Tá sem som aí, meu irmão? Puxa vida, deixa eu ver aqui se eu consigo. Vê aí se é o microfone aí que eu tô falando aí, irmãos. Vê se tá sem som aí. Vê se o som voltou aí, pastor Franklin. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Tá com som agora, meus irmãos? Dá uma olhada aí para mim, se vocês estão me escutando aí. Se vocês estão. Senão eu vou ter que fechar a live novamente e colocar meu microfone para ver se eu consigo falar melhor. Pastor Franklin, me dá um oi aí se vocês estão me ouvindo aí, estão me escutando bacana aí. Então eu estou falando das principais festas aqui do capítulo 23, né, lá de Levítico. Então, irmãos, a igreja primitiva também era uma comunidade muito consolidada, né? Era uma comunidade que unida e muito consolidada na palavra ali do Messias, né? Lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 34 ao 35, obrigado, pastor, obrigado, acho que o som tá bacana agora. Lá no livro de Atos, capítulo 4, do verso 34 ao 35, olha o que ele fala. Ele fala assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-os, traziam todos aqueles valores correspondentes e depositavam aonde? Aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida de qual alguém havia aquela necessidade. Hoje acontece isso daí também em muitas igrejas? Acontece, meus irmãos, de você poder ajudar na obra missionária, ajudar. Então lá no tempo da igreja primitiva, isso daí já era algo comum. Era algo que se começou a tornar rotineiro. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, os discípulos de Yahushua, os discípulos do Messias ensinavam essa partilha. Você dá melhor do que você receber, né? Já diferente que a Bíblia fala lá no Velho Testamento de pessoas ali como Ananias e Zafira, que venderam e não entregaram aos pés de Deus. E Deus, com a sua onisciência, né, sua onipotência, já sabia de todas as coisas. Então, irmãos, olha que interessante, pastor Franklin e meus irmãos que estão aí comigo nessa live. Os primeiros cristãos, irmãos, eles eram de costume se reunir aonde? Se reunir em casas particulares de pessoas ali humildes para adorar e orar juntos e compartilhar as refeições e apoiar o quê? Uns aos outros em tempos de necessidade. É muito interessante isso aí. Até então que não existia igreja, templo. Não existia aquele templo, né? Como nós vemos hoje várias e várias templos religiosos, né? A formação do templo, só para vocês entenderem, começa lá em Constantino, lá no ano 325, onde ele assume o poder, mas no ano 525
tem um conselho nicênico, e sua mãe Helena ali foi uma das precursoras de construir vários templos. Mas naquela época só existia a sinagoga. Então era-se de costume os judeus se reunirem em casas para adorar junto, para falar da Talmud, para falar ali das leis judaicas. E inclusive depois da conversão desses irmãos para se tornar a igreja primitiva, eles continuavam a se reunir em casas. E um ajudava o outro. Por isso que é tão importante esses cultos nos lares. Esses cultos que nós fazemos nos lares, porque tudo começa dentro de casa. Depois, irmãos, vocês anotam aí, vocês podem ver nas escrituras e na Bíblia Sagrada de vocês, Atos capítulo 2, verso número 2, fala que eles estavam reunidos em casa. Atos capítulo 2, capítulo 5, verso 42, Atos 20, 20, Atos capítulo 12, verso número 12, Atos 16, verso número 15, Atos 16, do verso 32 ao 34, Atos 2, 46, enfim, chega a cansar. Dá muitos versículos para a gente falar aqui sobre reuniões dentro de casa, dentro dos lares. Beleza, meus irmãos? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Se estão entendendo aí, fala aí, ô pastor, estou entendendo, tá uma bênção, tá bacana, louvado seja Deus. Mas então, irmãos, a igreja primitiva, que é essa temática que nós estamos trazendo aqui, ela foi identificada por um forte senso de comunidade e de solidariedade, que muitas vezes se estendia além das fronteiras totalmente culturais e sociais ali da época. Então, era algo de identidade de todos os irmãos e irmãs ali da igreja primitiva, que estava na vida deles, que estava ali como um selo na vida deles, né? Essa característica, né? Nessa vida aí espiritual, cultural, né? E também social na vida deles. Outra coisa que eu quero falar aqui é que outra característica marcante na vida da igreja primitiva foi a sua forte ênfase na vida espiritual e algo chamado ética cristã, que inclusive quando você faz ali um curso teológico, né, você aprende sobre ética cristã e a sua vida espiritual. As pessoas, né, que se converteram, que entregaram a sua vida para Jesus da igreja primitiva, todas as pessoas ficavam sob olhares, sob o holofote de outros irmãos. É igual a minha vida e a sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, automaticamente as pessoas vão ficar olhando para mim, para você, para ver as nossas atitudes, qual que é a nossa caminhada, se nós vamos falar do mesmo jeito que nós falamos, se nós vamos andar do mesmo jeito que nós andamos, se nós vamos frequentar os mesmos locais que nós frequentamos, e automaticamente na igreja da igreja primitiva, tá certo que o contexto é outro, mas aqui fazendo um paralelo com a minha vida e na sua vida, é isso daí, né? A vida espiritual deles falava muito. Eu lembro que há 30 anos atrás, né, há 35 anos, eu vou colocar assim, né, há 50 anos atrás, quando você via um irmão, uma irmã com uma Bíblia debaixo do braço, uma igreja, ou indo para a igreja, você falava, ali é um homem e uma mulher de Deus. Ali tinha pessoas que nós não conhecíamos pelo nome, mas nós falávamos ali, é perto da casa do crente, fica perto da casa daqueles crentes lá, porque nós sabíamos que era um servo de Deus. Mas hoje em dia, não generalizando, infelizmente a vida espiritual de muitos aí tem deixado a desejar. Legal? Então, irmãos, mas olha só para vocês verem. Obrigado, pastor Magno aí, né, falando que tá benção pura, então é sinal que o áudio tá saindo bacana. Irmãos, os primeiros cristãos, eles acreditavam que o objetivo final da sua vida era a conversão e o quê? E a comunhão com Deus e trabalhar arduamente para alcançar esses objetivos por meio do quê? Por meio de algo que muitas pessoas hoje não fazem ou esquecem de fazer, e não sabem mais que o segredo do sucesso do servo de Deus é a oração. É a oração. Então a igreja primitiva lá atrás, para eles alcançarem algo, eles precisavam orar. E era aquilo que eles faziam. E além de orar, eles tinham que continuar fazendo o quê? A meditação dos estudos das Escrituras Sagradas. Era algo que eles meditavam. Se você pegar Novo Testamento, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele fala para orar sem cessar.
Aí você fala para mim, então quer dizer, pastor, que eu tenho que ficar a minha vida inteira, quando eu acordo até a hora de eu dormir, orando? Não, irmãos, não é especificamente isso. Mas a Bíblia fala, orai sem cessar, quer dizer que nós temos que orar e nunca deixar de lembrar a necessidade que nós temos, né, de ter algo, de fazer algo necessário, que é a oração sem cessar. Que esse sem cessar é não deixar de esquecer aquilo que é principal na minha vida, na sua vida, como Cristo fez quando ele, antes de ir para a cruz, viu a necessidade de orar para que aquela dor, né, que ele ia sentir pudesse cessar de alguma forma. Tá entendendo, meus irmãos? Então a Bíblia fala orar sem cessar. Josué capítulo 1, verso número 8, ele diz algo maravilhoso que infelizmente tem acontecido na vida de muitos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, levitas, homens e mulheres do Criador, que em Josué 1,8 fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Aqui nesse versículo já tem algo como promessa, já é algo como uma linda e rica promessa na minha vida e na sua vida. Não aparte da tua vida o livro desta lei, Bíblia, Escritura Sagrada. Antes medita nela, aprenda com ela, porque a Bíblia ela tem mais de 8.800 promessas para a minha vida e para a sua vida. Fala de casamento, fala de jovens, fala de amor, fala sobre unção, fala sobre coração, saúde, fala sobre tudo. Aqui está a nossa enciclopédia completa, não é a enciclopédia Barça, que também é maravilhosa, mas é um livro que é o livro que é mais vendido em todo o mundo, eu posso te considerar assim. Então medita nela, leia, estude, não só ler, mas meditar. O que te faz meditar? Meditar é você parar como a igreja primitiva parava e começar a refletir tudo aquilo que o Pai está falando no seu coração. Porque quando você estuda a Bíblia, quando você medita nela, os seus caminhos prosperarão. A sua vida vai ser bem sucedida. Ah, então quer dizer que eu vou ser rico, vou mudar de vida, vou ter muito dinheiro, casa, carro, apartamento? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Será bem sucedido na sua área espiritual. Porque quando você está bem espiritual, a Bíblia fala que buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E ela também, irmãos, era conhecida como a igreja primitiva, com as suas práticas na sua caridade social. Eles que eram inspirados totalmente na ética cristã do amor ao próximo e o cuidado pelos mais abandonados. Então a igreja primitiva, irmãos, também ela provocou muitos desafios naquela época, muitos conflitos, tanto internos como desafios internos. Não foi algo tão simples. Hoje eu saí do judaísmo, hoje eu faço parte da igreja primitiva, então tá tudo bem, tá tudo bacana. Não. Havia vários conflitos, tanto internos como conflitos externos. Havia ali, irmãos, disputas naquela época, né? Tá, meus irmãos pastores que estão acompanhando aí essa live, né? Havia disputas totalmente teológicas, né, sobre a natureza ali de Jesus Cristo e o papel da igreja quando se fala sobre salvação. Até porque os judeus, quando vem lá da lei mosaica, lá dos nossos, né, pais da fé lá atrás, não tinha algumas coisas que lá no Novo Testamento, o velho seria a sombra de tudo aquilo que ia acontecer no Novo. Então a palavra sobre salvação não era uma palavra que existia lá naquela época. E automaticamente nós vemos a entrada de Jesus, ali nos seus 3 anos e meio, falando sobre salvação, salvação, salvação. Então o papel da igreja primitiva foi também falar sobre essa salvação. E começou, meus queridos, um conflito gigantesco lá naquela época, né? E a igreja primitiva ela foi alvo, né, da fidelidade, da distinção das autoridades romanas, e não só dos romanos,
né, que seria ali o povo daquele maior império daquela época, mas existia dentro da classe do povo judaica, né, que eu posso fazer aqui falando um pouco, né, um estudo mais apurado, mais outro vídeo, falando sobre o farisaísmo, sobre as seitas farisaicas, né, que existiam, os saduceus, os jubiceus, enfim, existia vários lá, mas os fariseus era algo também muito difícil. Então, irmão, no entanto aqui, a igreja primitiva, o que faz? Ela continuava a crescer, ela continuava a se desenvolver, e as suas tradições e práticas daquela época se tornaram a base do cristianismo que nós adotamos hoje. Então nós temos um cristianismo hoje que foi os pilares, as bases lá de trás do tempo da igreja primitiva. Tá certo que houve um contexto histórico muito grande, né, sobre os pais da fé, sobre ali a igreja, primitiva. Eu tenho até um vídeo aí no meu canal no YouTube falando sobre, né, o crescimento da igreja cristã, sobre a origem do cristianismo. Vale a pena você dar uma olhada lá para você ficar mais ligado do que está acontecendo aí, né? Então a igreja primitiva, ela foi identificada, por quê? Ela foi identificada pela sua fé, que era totalmente inabalável, pela sua solidariedade, pela sua dedicação, pela sua vida espiritual, pela sua ética cristã, e continua a ser, né, desde aquela época até os dias de hoje, a fonte de inspiração e orientação para os cristãos ali de todo o mundo. Beleza, meus irmãos? Foi o que eu falei para vocês, um vídeo que nem esse, é difícil você pegar 20 minutos a 30 minutos para você falar, né, sobre a historicidade. Mas é bom, irmãos, que quando você para ouvir um vídeo desse, nem que fique 40 minutos, mas é conhecimento. Foi isso que eu falei para vocês, as pessoas hoje querem obter conhecimento, querem enriquecer suas pregações ali, mas não querem parar para entender a complexidade, conhecer mais um pouco todos os desafios e a labuta que teve os irmãos da igreja primitiva. Então, irmãos, a igreja primitiva trouxe muitos desafios, né, e lutas durante os primeiros séculos lá de trás. Então, eu quero pontuar com vocês aqui alguns dos principais, né, acontecimentos que aconteceu lá. Obrigado, pastor Franklin, que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer ter conhecido o pastor lá, um homem de Deus também. Muito obrigado pelas palavras, obrigado. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Obrigado, pastor. Então, irmãos, eu quero pontuar com vocês aqui algumas coisas que aconteceram naquela época, né? Alguns obstáculos, né, que aconteceu com a igreja primitiva lá no primeiro século lá de trás. Primeira coisa, começou a acontecer, meus irmãos, perseguição. Então, automaticamente, quando você deixa a tradição judaica e começa a entender mais sobre o Messias, sobre o compartilhar, sobre o ajudar, começa a trazer algumas perseguições. Eu me lembro que no começo da minha conversão, a pior perseguição começou dentro da minha casa, pelos meus familiares e os meus amigos. Creio que na sua também não deve ter sido diferente, né? A igreja primitiva também, né, foi alvo de perseguições, foi alvo de violência, tanto dentro da sua casa, pelas autoridades romanas e por outros grupos religiosos daquela época. Tudo isso porque a letra, por causa de muitas teorias ali, estava querendo matar a vida dos nossos irmãos, tentando deixar eles dentro de um ostracismo religioso, para que a sua mente não fosse aberta lá. Então os cristãos, né, que se converteram a Cristo eram frequentemente acusados de serem ateus, canibais e totalmente imorais. Vocês sabiam disso daí? Olha só a dificuldade. Aí você fala, irmãos, por que ateu? Por que canibal? E por que imorais? Quando fala sobre canibalismo na Bíblia, por ser ateu, por não acreditar em Deus e por ser imorais, eu vou te dar um exemplo aqui, biblicamente, depois você faça que nem os bereanos de Atos 17, tudo que eu estou falando, pesquise para você ver se tem autenticidade disso daí. Quando nós celebramos hoje a Santa Ceia, que está no livro de 1 Coríntios capítulo 11 e capítulo 12, nós celebramos a Santa Ceia, o memorial que Cristo deixou. Certo? Eu não vou entrar aqui no campo. Se você quiser saber mais também sobre a Santa Ceia, eu também tenho um vídeo no YouTube falando o verdadeiro significado da Santa Ceia. Vai lá e assiste que você vai abrir muito os seus olhos perante muita coisa. Mas a Santa Ceia, meus irmãos,
como era algo novo que Jesus tinha colocado lá. Aqueles irmãos que saíram da igreja primitiva lá de trás e participavam dessa Santa Ceia, que é o corpo de Cristo, que é o sangue de Cristo, para aqueles judeus mais ortodoxos, aqueles judeus mais farisaicos, aqueles judeus mais zelotes ali, aqueles judeus mais tradicionais ali, eles viam esse ato como o próprio canibalismo, porque eles não entendiam que quando Cristo falava, esse é meu corpo, eles achavam que os irmãos, quando estavam se reunidos dentro das casas, estavam fazendo o processo de canibalismo, ou cortando alguém, ou cortando uma criança, enfim, e ali simbolizando o corpo de Cristo, e automaticamente não só cortando aquelas pessoas, como tomando e bebendo o seu sangue. Então eles eram considerados canibais. Então olha só, irmãos, quanta dificuldade teve para a igreja primitiva lá naquele tempo. E para você ver o que eu estou dizendo, meus irmãos, depois você pega as escrituras sagradas, você pode ver que muitos foram presos nessa época, né? Muitos foram torturados, muitos foram mortos pela sua fé, pela sua dedicação ao Espírito Santo, né? A dedicação a Deus, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão comigo? Estão entendendo aí? Né? Se está entendendo, deixa aí uma mensagem, pastor, estou entendendo, tá bacana, para mim entender que vocês estão compreendendo mesmo. Então, irmãos, muitos foram presos naquela época. Se você pegar, só para testificar isso daí, lá em Hebreus, no capítulo 11, todos nós conhecemos, falando sobre os heróis da fé. Todos nós conhecemos ali falando sobre os heróis da fé. Do capítulo 11, do 22 em diante, né? Fala sobre ali os heróis da fé, né? E o que acontece, irmãos? Eu quero aqui falar novamente para vocês, no meu canal no YouTube também, tem um vídeo falando sobre os heróis da fé. Se você quer conhecer mais um pouco sobre heróis da fé, pesquise no meu vídeo lá, que vocês vão ficar com o coração contrito, e eu tenho certeza que vai até chorar, viu, meus irmãos? Porque foi algo maravilhoso quando nós vemos falar sobre os heróis da fé. Então muitos eram presos, torturados, ali decapitados, serrados ao meio, por simplesmente entregar a sua vida para Jesus. Olha quantas disputas. E vemos também disputas no campo teológico. Então, durante os primeiros séculos, a igreja primitiva gerou muitas disputas teológicas lá, como a natureza de Cristo, o papel da igreja, o papel sobre salvação, o papel sobre essa santa ceia, o papel sobre o sangue e o corpo de Cristo. Então, essas disputas levavam totalmente divisões dentro da igreja e a formação de diferentes tradições e denominação da igreja cristã. Começava a ter facções dentro da igreja, cada um com sua teologia, cada um com seu pensamento, cada um ali com sua retórica. E a gente pode ver isso também lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, onde o contexto é outro, mas nos ensina bastante sobre a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, enfim, uma igreja problemática. Então estava tendo vários conflitos internos, né, irmãos? Além de disputas teológicas, a igreja primitiva também gerou vários conflitos internos sobre liderança, sobre práticas religiosas. Aí eu quero abrir um paralelo, abre um parênteses aqui. É diferente de hoje? E aí, o que vocês acham? É diferente de hoje? Não. Infelizmente, não é. Tem vários conflitos teológicos internos que acaba atrapalhando a nave da igreja. Beleza, meus irmãos? Então a igreja primitiva, amém, pastor Frank, é verdade. Não é diferente de hoje. É uma triste realidade, chega a doer o nosso coração em saber disso daí. Mas a igreja primitiva, ela enfrentou, né, pastor Frank, vários conflitos internos ao longo dos primeiros séculos. Não foi algo tão fácil assim. Porque muitas vezes as pessoas acham, a igreja primitiva, que bonito, que lindo, mas sofreu muitas perseguições ao longo da sua história e alguns principais conflitos aqui que eu vou falar para vocês. Primeiramente, o judaísmo cristão contra o cristianismo gentílico. Outra confusão começa a se estabelecer lá. As tradições judaicas, né, contra os cristãos que se entregaram ao cristianismo, né, que seria o gentílico. Então, nos primeiros anos lá do cristianismo, houve um debate muito grande, né, totalmente acalorado, onde teve situações de quase sair nas vias de fato sobre os convertidos, né, ao cristianismo, se eles deveriam seguir as leis judaicas, né, como a circuncisão, a observância do sábado, os deveres de ser livres para adotar as práticas cristãs,
né, sem esses requisitos. Então esses conflitos foi resolvido lá no Concílio de Jerusalém. Você pode pesquisar depois no Concílio de Jerusalém, lá no ano 50 depois de Cristo, onde ficou decidido que os convertidos não precisariam mais seguir aquelas leis judaicas. Não deixar de seguir aquelas 613 leis que os judeus seguiam, mas aqueles fardos pesados que colocavam nas costas ali do povo judeu. Eu não dá para mim entrar muito nesse campo aqui, senão, meus irmãos, esse vídeo aí vai ficar umas 2 horas aqui, e aí as pessoas não vão querer parar. Se é difícil parar 10 minutos, 20 minutos para assistir conhecimento, né? 1h30 o povo já não assiste, né? Mas olha só, meus irmãos, era um conflito muito grande. Então havia também controvérsias sobre a natureza de Jesus Cristo. Então, durante os primeiros séculos lá do cristianismo, houve várias controvérsias em torno da natureza, né, de Jesus Cristo. Será que ele mesmo é o enviado de Cristo? Porque todos os judeus esperavam que Cristo vinha montado no cavalo, alado, um alazão, que vinha tirar todo o problema, né, do processo escravagista ali do Império Romano, e que havia o libertador, ia acabar com aquele império, todo mundo ia viver na paz, no gozo, na tranquilidade, e não foi desse jeito que ficou. Então essas controvérsias que tinha lá culminou no primeiro concílio, chamado Concílio de Niceia, que nem eu falei aqui no ano 325 depois de Cristo, onde precisou fazer esse concílio, onde ficou totalmente estabelecido que Jesus Cristo era tanto humano e também como divino. Até chegar nesse concílio, irmão, no ano 325, o concílio nicênico, houve muita coisa. Não dá para me falar aqui, é muita coisa, mas já está dando para você entender todo o processo que aconteceu, né? Outra controvérsia que aconteceu lá sobre a liderança da igreja, lá naquele dia, é que à medida que a igreja primitiva ia crescendo, se espalhava, né, por todo o continente lá, né, judaico, e surgia várias controvérsias sobre quem deveria liderar a igreja. Então falou, e agora? Quem deve liderar a igreja? Quem nós iremos colocar como líder? Havia essa preocupação e essa responsabilidade de colocar uma pessoa preparada, que manejava bem a palavra, que tinha bom testemunho, que tinha, né, a própria Escritura fala sobre isso daí. E é diferente, muitas das vezes, no que nós estamos vendo no atual evangelho. Hoje as pessoas são erguidas ali por amizade, são erguidas porque tem um dízimo bacana, são erguidas porque falam bem, porque tem uma boa retórica, mas a unção já está longe, o compromisso com o Pai, muito menos, e que manuseia a palavra de Deus, então nem se fala isso daí. Então naquela época havia uma responsabilidade, um temor muito grande. Quem seriam os líderes lá da igreja? Então algumas igrejas naquela época acreditavam que a liderança devia estar centralizada em uma única figura, como um bispo de Roma, que o Papa ele se intitula como bispo de Roma. Então para a igreja católica apostólica romana, né, foi centralizada, né, aos cuidados e à responsabilidade do Papa, né, como está escrito no seu ornamento, Vicaris Filii Dei, verdadeiro Filho de Deus na terra. Mas a gente sabe que não é bem assim como funciona. Então houve esse processo de centralização, um processo organizacional para deixar quem poderia ali. Tá certo que no caso da igreja católica apostólica romana é outro tipo de contexto, é outro tipo de fins, é outro tipo de vontades lá, né? Enquanto outros defendiam a liderança compartilhada entre bispos, né? Por isso que nós vemos hoje aí várias igrejas, eu sou bispo, vamos ungir a bispo. Nada contra os bispos que tem aí, que Deus abençoe a vida de todos vocês aí, mas se a gente pegar biblicamente aqui, aí a gente já vai para um outro departamento. Então essas disputas, elas levavam o quê? Vários cismas, vários rachas, vários pensamentos na criação, né, de várias igrejas cristãs diferentes. Por isso que nós vemos hoje várias igrejas, que nem começou lá no ano 1517 com Martinho Lutero, depois vem João Calvino, vem Roger Miller, vem Guilherme Miller, vem John Hus, vem um monte que saíram e foram montando as suas igrejas ali, né, historicamente falando isso daí. Né, irmãos, eu tô acabando aqui, eu vou tentar ser rápido aqui, mas tem muita coisa legal aqui para falar. Vamos lá.
Controvérsia sobre as interpretações das Escrituras. Então a interpretação, irmãos, teve várias controvérsias naquela época sobre as Escrituras sagradas, né? E também foi um tema de disputa lá na igreja primitiva. Alguns cristãos defendiam as interpretações literais das Escrituras, enquanto os outros acreditavam em interpretações mais alegóricas, interpretações mais simbólicas, trazendo aqui um paralelismo como aquelas alegorias lá do dualismo platônico, usando um pouco da Grécia, usando um pouco dos sofistas, lá da filosofia, lá eles gostavam de ver mais simbolismo, gostavam de ver mais a racionalidade do que a espiritualidade. Então essas controvérsias levaram vários debates, né, sobre a autoridade das Escrituras e o papel da palavra de Deus aqui. Então vários conflitos internos, né, aconteceram e foi muitos casos resolvidos por meio de concílios ecumênicos e teológicos que ajudaram a moldar hoje a igreja que nós temos atual, a igreja a estabelecer doutrinas, práticas centrais do cristianismo, né, que nós somos seguidos. Uma das pessoas aqui que sistematizou todo esse processo teológico aqui que nós temos aqui, João Calvino, foi um dos grandes, né, que sistematizou esse processo teológico. E a igreja primitiva, irmão, começa o seu desenvolvimento, né, e começa a ser dividido em 3 fases. Eu vou falar aqui rapidamente, né? Começa a ser dividido entre o período apostólico, o período subapostólico e o período antinicênico, né? Gostaria de falar muito mais sobre isso daí, né? O período apostólico do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo, que foi o período que começa a crucificação de Jesus Cristo e termina com a morte do último apóstolo, o apóstolo João, no ano 98 ou no ano 100 ali. Beleza? Então, durante esse período aqui, só rapidamente, a igreja primitiva era liderada pelos apóstolos de Jesus Cristo, né, que era responsável de ensinar as mensagens de Jesus Cristo, né, e formar comunidades cristãs e expandir o evangelho por todo o Mediterrâneo. E a igreja primitiva era caracterizada pelo quê? Pelo seu senso, solidariedade e pela sua comunidade social. Período subapostólico, do ano 100 ao ano 325 depois de Cristo. Após a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, a liderança da igreja primitiva, ele passou para os chamados pais apostólicos, ou os pais da igreja, ou os pais da igreja cristã. Inclusive, novamente, eu tenho que falar isso aí, irmão, não é propaganda não, mas tudo que é bom a gente tem que falar, e já fazendo uma propaganda. Os pais, né, apostólicos, eu tenho um vídeo lá, vai lá ver que vocês vão conhecer bastante sobre os pais apostólicos, que eram líderes de comunidade cristã, muito importante lá naquela época. E o período antinicênico, do período 325 ao 461, esse período começou ali com o concílio nicênico, concílio de Niceia, que foi convocado pelo imperador, que nem eu falei, chamado Constantino, para resolver todas as disputas teológicas que estavam ali, dividindo a igreja primitiva e fazendo com que alguns se apostatassem da fé e outros viessem para outros tipos de religiões. Esse período que a igreja primitiva começou a se expandir rapidamente, tornando cada vez ali, meus irmãos, mais influente na sociedade romana e dando um trabalho muito grande para a teologia romana naquela época lá. Beleza, meus irmãos? Então, é o que eu quero trazer aqui para vocês. Essas reuniões da igreja primitiva era conhecida lá naquela época como assembleias, que eram reuniões domésticas ou igrejas domésticas que existia lá naquela época. Então, com o passar do tempo, as comunidades cristãs ali começaram a crescer, a igreja primitiva começou a crescer, começou a ter um processo organizacional melhor, colocando pessoas linha de frente para estar ali trazendo uma boa palavra, cuidando do povo, ajudando ali como os bispos, presbíteros, diáconos, levitas, enfim, ajudando todo o campo da membresia ali a ajudar o pastor no seu campo, igual nós vemos nos dias de hoje. Beleza, meus irmãos? Obrigado a todos vocês estão comigo? Deu para entender aí mais ou menos um pouco sobre a história da igreja primitiva? O que vocês acharam? Gostaram aí desse pequeno adendo que a gente colocou sobre a igreja primitiva? E eu terminei aqui, irmãos, falando aqui mais sobre os mártires, sobre as perseguições. Eu te aconselho aqui, comigo aqui, você entrar depois lá nos Heróis da Fé, para a gente estar conhecendo um pouco mais sobre os mártires da igreja primitiva, que eu sempre falo, meus amigos pastores, colegas que estão assistindo aí, que toda vez que eu assisto é um tapa na minha cara, ou quando eu leio Hebreus capítulo 11. Beleza? Meus irmãos, muito obrigado, tá com todos vocês aí, louvado seja Deus. Muito bom, pastor Franklin,
né? Tá com o irmão aí, irmão. Queremos mais, irmãos. Queremos mais. Eu também sou um apaixonado pela história, né? Como eu falo, Provérbios 15:33, que diante da honra vai a humildade. E é isso mesmo, irmãos. As pessoas têm que querer mais, pastor. Querer mais de aprender da palavra. Querer mais conhecer de todo o processo de sofrimento que aconteceu lá atrás, para que nós tivéssemos hoje, né? Dar valor pelo sangue de Jesus Cristo. Então, como vou usar as suas palavras, as minhas palavras? Eu também quero mais, pastor. Eu também quero mais. Preciso mais. Conhecer mais do Pai. Dar mais valor sobre esse privilégio de nós respirarmos o fôlego de vida. Beleza, meus irmãos? Muito bom estar com vocês. Compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas que têm assistido o meu canal, né? Eu vejo lá, tem muitas pessoas assistindo. Mas, irmãos, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe e ajude a levar o evangelho do reino adiante, porque isso também é uma maneira de você evangelizar. Beleza, meus irmãos? Amém. Amém, pastor. Que Deus abençoe, que a graça e a doce consolações do Santo Espírito seja uma vertente na tua vida e que o Espírito Santo continue a te dar sabedoria, continue a te dar inteligência, continue a arder o desejo no seu coração de buscar conhecimento, de se aprofundar, de cair de cabeça na palavra do Senhor, para que nossas vidas possam salvar outras pessoas, a saber que nós somos uma igreja primitiva. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Louvado seja Deus pelas suas vidas. Deus abençoe.